E o boato da noite de ontem, Julian Fernandes revela desejo de voltar ao esporte. Abre aspas, ainda não fui procurado pela diretoria do esporte, mas seria uma honra. Estou me dedicando para classificar o meu clube atual para a Copa. Mas no final do ano, se recebesse uma ligação, sem dúvidas lutaria para voltar para esse lugar maravilhoso. Julian Fernandes na Série B do ano que vem? Farda e farda tranquilamente. Julian Fernandes seria um reserva de luxo numa Série B. Se você for pegar os últimos 7, 10 jogos de Julian Fernandes aqui na Série B com o Sport no ano passado, ele jogou muito bem. Se não fosse ele, irmão, talvez a gente não subiria para a Série A, não. Talvez a gente não subiria para a Série A. Se fosse depender de Felipe, o maestro, Felipe, o construtor, Felipe, a bailarina, a gente não ia subir para a Série A, não. Até porque Julian Fernandes preenche as características de um volante. Primeiro, ele marca. Segundo, ele sai para jogo. Acabou. Então, assim, sem dúvidas que seria uma excelente contratação visando a Série B do ano que vem. Até porque a gente já caiu. E assim, eu fui até dar uma olhada aqui em Julian Fernandes. No SofaScore nessa temporada, ele tem 21 jogos realizados, uma assistência e 9 cartões amarelos aí recebidos nesse contexto aí jogando com a camisa do Palestino. Bom, onde é que eu quero chegar com tudo isso? Eu iria atrás de Julian Fernandes de novo, para a próxima temporada, sem nem titubear. E assim, já falei para vocês, o custo-benefício de Rivera é ruim. 7 milhões de reais para um volante de 29 anos de idade, que perdeu pênalti na final da Copa do Nordeste, que perdeu pênalti contra a Parada de Várzea Grande na Copa do Brasil. Até agora, o custo-benefício de Rivera é ruim. Beleza, ele ajudou, ele é um bom jogador, tem regularidade. Numa Série B, quero ele, vai ajudar demais, titular absoluto, incontestável. Ninguém tá discutindo isso. Rivera é um bom jogador, mas para você gastar 17 milhões de reais, o custo-benefício não compensa. Por exemplo, Heitor, para a próxima Série B, tu prefere ter um Julian Fernandes ou Rivera? Olhando o custo-benefício. Julian Fernandes, pelo custo-benefício. É bom deixar bem claro, porque vai ter gente destoando de contexto que eu tô falando aqui. Eu não tenho a menor dúvida de afirmar isso. Rivera é um bom jogador, mas é muito caro. E o Sport pagou 17 milhões de reais num volante de 29 anos, que tem um baixíssimo potencial de revenda, de vender ele por 15, 20 milhões no futuro. Então, assim, velho, foi um erro da diretoria demorar muito para contratar um primeiro volante nessa temporada. Não é à toa que depois a gente teve que gastar em Rivera 17 milhões de reais, no desespero. Você contrata 5, 6 volantes aí no mercado, você encontra fácil que o custo-benefício compensaria muito mais do que o Rivera. Exemplo clássico, Dieguinho do Ceará. O Ceará não gastou 2 milhões de reais nele. Só gasta os salários, basicamente. Fernando Sobral é um outro exemplo aqui aleatório que eu tô dando, tá, gente? Sei que são características diferentes. Mas tá entendendo o ponto? Um Julian Fernandes, o custo-benefício valeria mais a pena. Aí tu pega esses 17 milhões e tu contrata 2 jogadores de 8 milhões. Que tem menos idade, que tem mais potencial no futuro. Pra mim faz mais sentido. Mas enfim, Julian Fernandes eu contrataria pra ontem, tá? Sem nem titubear. Bom volante, bom primeiro volante. Para ser banco de Rivera, reserva de luxo, perfeito. E até para entrar no segundo tempo ali todo o jogo, ser um 12º jogador ou 13º jogador, muito bom jogador, seria ótimo para o esporte. Dito isso, vamos pegar agora o gancho para falar do Ceará, pegando o pacotão geral aí dessa reta final do Campeonato Brasileiro. Olha o que Dezão falou aí do Ceará. O Caio Eduardo, Flu flertou com a sorte hoje. Arbitragem horrível. Cara, se é um time minimamente... Cara, o que o Ceará fez em campo hoje é menos do que o Sport, que já está rebaixado, tem feito, tá? É menos do que o Sport já rebaixado tem feito. É mesmo, do meio pra frente o Ceará é uma nulidade. Nos últimos 4 jogos, ó, perdeu pro Botafogo, 2-0 no Castelão, empatou com o Sport, fez um gol, 1-1, beleza, com aquele gol achado ali de Pedro Raul, mas o Ceará não fez um bom jogo naquela partida contra o Sport, como normalmente não joga bem fora de casa. Aí tu pega o jogo recente do Ceará ontem, perdeu do Fluminense por 1-0. Então assim, o Ceará já vem numa decadência ali de resultados, perdeu do Atlético Mineiro por 1-0 também, e às vezes quando cria é incompetente, não mata o jogo, não faz os gols. Então assim, é um time que além de criar pouco, quando cria, o time é limitado a tal ponto de ser eficiente nos jogos e fazer muitos gols. Não é à toa que é o terceiro pior ataque da competição. O Sport cria mais do que o Ceará. Agora o Sport é pior do que o Ceará. Por isso, ou pelo menos está pior do que o Ceará. Por isso que o Sport é a lanterna da competição. Mas em relação à bola jogada,
o Ceará não joga mais bola do que quase ninguém nessa Série A aí no recorte recente. Lógico, ele pode marcar melhor e tal, mas do meio pra frente é muito ruim, pô. Não é à toa que é o terceiro pior ataque do campeonato. Quando eu falo isso, a galera fica puta comigo, pô. Eu não vou medir palavras, não. É muito ruim, pô. É a realidade, a galera fica pé da vida quando eu falo isso, mas é a realidade, pô. Pode ser que melhore nos próximos jogos, não sei o que vai acontecer. Mas até agora é ruim, pô. O Sport tem feito atuações melhores. Cara, o Ceará fez uma partida desastrosa hoje contra o Fluminense. E com tudo isso, era pro jogo ter terminado 0-0. É isso que mais me preocupa. Porque quando o adversário faz uma partida desastrosa e você faz um gol numa jogada irregular, porra, aí é desesperador, né? Se o Fluminense se iguala com times muito piores do que ele. Porra, aí é difícil pra caramba, né, irmão? Aí é muito difícil. Ele fala aí sobre a arbitragem. De fato, a arbitragem ontem prejudicou o Ceará. O árbitro até disse ali no intervalo de jogo para Richardson, ele até falou isso na coletiva pós-jogo, na entrevista ali pro pessoal do Premier, que o árbitro foi pedir desculpa pros jogadores do Ceará porque ele marcou a falta ali na hora, né, e tal, porque ele percebeu que foi na mão, mas aí depois eu acho que ele viu o replay no vestiário, não sei como é que foi isso aí, e ele admitiu que de fato, a bola não pegou na mão de Marlon, aparentemente pegou aqui na região da costela, né? Mas é o tal negócio, o VAR não pode interferir naquele lance, por quê? Porque não é um lance capital, não é uma expulsão, não é um gol, não é um pênalti, não é um impedimento. O VAR não pode interferir numa falta próxima da grande área, não, pô. Então, assim, paciência aí, assim, mais uma vez, você, torcedor do Ceará, que tá detonando a arbitragem que nada presta por causa de uma falta dentro da grande área, próximo da grande área que foi marcada, aí o Ceará sofreu gol naquele lance. Porra, é esquecer o que foi a partida, porque o Ceará não jogou nada. E eu discordo de Dezão em um ponto. Pra mim, o Fluminense era pra ter metido 3-0 ontem contra o Ceará. Não fez 3-0 porque a bola bateu na trave, porque Bruno Ferreira fez 2, 3 boas defesas, porque o Fluminense pecou na finalização, mas o Fluminense merecia vencer o jogo por pelo menos 2 gols de diferença. O Ceará não chutou uma bola na barra em toda a partida. As atuações do Ceará são horrorosas. As atuações do Sport são ruins também, óbvio que são ruins. Mas ofensivamente eu ainda consegui chegar um pouco mais no Sport do que no Ceará. Bom, dito isso, no final das contas, o Sport tá rebaixado, o Ceará que tá brigando aí pra ficar na Série A até a última rodada, e a gente trouxe vídeos anteriores sobre isso, projeção de futuro, simulador, nos vídeos anteriores, vou deixar o link aqui no card, tá? Vamos agora pro recorte aqui da live. Tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Valeu, gente. O Ceará fez um bom primeiro tempo, fez um bom primeiro turno, mas a fase passou e voltou à normalidade. Então, cara, verdade, concordo plenamente. Não é só questão de fase, velho. Assim, eu gosto de pontuar muito isso porque é meio que um processo natural, gente. Vamos lá, eu gosto de recapitular algumas coisas porque eu não tô falando isso hoje, eu não falei isso semana passada, eu falo isso antes de começar a Série A. Eu falei isso. Antes da primeira rodada eu falei que o Ceará tinha que fazer um primeiro turno para criar gordura. Por quê? Vamos recapitular a fita. O Ceará começou pegando o Bragantino fora. Beleza, empatou, ok. Grêmio em casa, tem que ganhar. Ganhou. Juventude fora, duro. Vasco em casa, pô, tem que pontuar. Ainda mais era um Vasco no início da temporada ali, mal. Mal das pernas em crise. É o famoso tem que somar os 3 pontos ou pelo menos tem que pontuar. Ganhou. Pegou o Bahia fora, duro. São Paulo em casa, dá pra pontuar. Palmeiras em casa, ferro. Copa do Brasil, beleza. Vitória em casa, tem que ganhar. Ganhou. Sport em casa, tem que ganhar. Ganhou. Mais uma vez, Sport em crise, Vitória em crise, Vasco em crise, Grêmio em crise. O Ceará venceu de 4 times em crise, com treinadores na corda bamba. Se você for parar pra analisar aqui, sei lá, 2 semanas depois do Ceará ganhar do Grêmio, o treinador do Grêmio, Quinteiros, na época foi demitido. 2 semanas depois do Ceará ganhar do Vasco, ou um pouco mais, sei lá, o treinador do Vasco, que na época era Fábio Carille, foi demitido. O Inominável foi demitido 2 semanas depois de ter perdido pro Ceará. Depois pegou o Mirassol, ferro. Pegou o Inter e depois o Mirassol, ferro. Carpini foi demitido no pós-Copa do Mundo de Clubes, depois de perder pro Confiança. Então, assim, eram todos os trabalhos assim, frangalhos e na beira do colapso. E o Ceará teve seus méritos e foi vencendo os jogos importantes em confrontos diretos, vamos dizer assim. Aí pegou o Fortaleza em crise, ganhou. Eu não tô tirando os méritos do Ceará. Eu tô falando que o primeiro turno, se você for analisar a tabela, era um primeiro turno mais acessível pro Ceará.
de pontuar mais mesmo. E aí, o que diferenciou o Ceará? Por que o Ceará não está na zona? Pelos méritos do Ceará, óbvio. Porque ele venceu do Cruzeiro quando ninguém projetava ele vencer. Todo mundo projetava uma derrota. Vamos tirar 2 pontos do Ceará. Vamos supor que o Ceará empatou esse jogo. 35 menos 2, 33. Beleza, o Ceará estaria 2 pontos da zona, pô. Aí ele empata com o Flamengo. Pô, também foi um bom empate, perto do Palmeiras. Beleza. Terminou aí o primeiro turno. Depois, o Ceará vai para um segundo turno com a tabela mais difícil. Os confrontos diretos que ele tinha, que era em casa no primeiro turno, passou a ser fora de casa. Grêmio fora de casa, empatou. Vasco fora de casa, empatou. Juventude em casa acabou até perdendo esse jogo. Aí pegou o Vitória fora, perdeu. Pegou o Sport, empatou. Tá entendendo o ponto? Analisa a tabela do primeiro turno, o Ceará ganhou do Sport, ganhou do Vitória, ganhou do Vasco, ganhou do Grêmio. No segundo turno não ganhou de ninguém. Empatou com o Grêmio, empatou com o Vasco, perdeu do Vitória e empatou com o Sport. E eu falei que isso ia acontecer. Eu sei que eu tô jogando confetes em mim mesmo e eu tenho que fazer isso, porque ninguém vai fazer isso por mim, não. Muito pelo contrário, a galera tá largando o aço nas minhas costas aqui, ó. Sabanana de bola, cala a boca, chupa popote, cala a boca, lanterna. Ia ser assim, pô, o tom da live. Eu não tenho a menor dúvida de afirmar isso. E mais uma vez, o que é que diferenciou o Ceará para ele não estar na zona do rebaixamento agora? Foi a vitória contra o São Paulo, que ninguém projetava vencer. E que o Ceará não jogou bola para fazer os 3 pontos. Acabou conquistando os 3 pontos porque achou um gol. As bolas de São Paulo pegou no travessão e saiu. A bola do Ceará foi lá, pum, entrou, gol de Pedro Raul. Gol de Pedro Henrique. A outra jogada foi de Pedro Raul, que ele perdeu um gol cara a cara, mas Ceará joga um futebol horroroso, gente. Há um bom tempo. Do meio pra frente é horrível. O Ceará é o terceiro pior ataque da Série A. Vou até trazer aqui em tela pra vocês. Na tabela de classificação aqui, ó. O Ceará tem 27 gols marcados em 30 partidas. Ou seja, a média de menos de um gol por jogo marcado. É uma média horrorosa. Olha aí. Quem é que tem um ataque pior do que o do Ceará? O Sport, com 22, é a lanterna já rebaixada há um bom tempo. E o Juventude. Vice-lanterna, que pra mim já está rebaixada há um tempo também. O Fortaleza deve cair também. O Fortaleza tem 27 gols. O Vitória tem 27 gols, junto com o Ceará e o Atlético Mineiro. Esses 4 times têm 27 gols. Todas as outras equipes, lógico, além de Juventude e Sport, que tem ataques de fato piores do que Fortaleza, Vitória, Ceará e Atlético Mineiro, tem um ataque melhor do que o Ceará. Por quê? Porque os times criam mais. E por quê? Porque os times são melhores. O time do Ceará tem muitas limitações técnicas, gente. O melhor jogador do Ceará hoje é Vina, em fim de carreira. É um bom jogador. Vina é um bom jogador. Para mim, ele foi o melhor em campo fácil contra o Fluminense. Quando a bola pingava nele, ele conseguia progredir com as jogadas, dando passe em profundidade, quebrando linha num drible, numa movimentação, sofrendo falta, finalizando de fora da grande área. O melhor jogador hoje do Ceará é Vina, pô. Em fim de carreira. Caindo aos pedaços. E é um bom jogador, tá jogando bem. Mas aí tu vai do meio pra frente. Pedro Raul. Cadê Pedro Raul? Sumiu. É um gol a cada 500 jogos. Fez um gol agora no Sport. Mas antes disso fazia 9 jogos que ele não sabia o que era fazer um gol. Aí Pedro Henrique. Esforçado, corre mais limitado. Galeano. Cara, Galeano ter 6 gols nessa Série A aí é um milagre. Tá ligado o ponto? Porque Galeano é um babá de lateral. Galeano tem 5 gols e 3 assistências. O cara que vai analisar a Série A no que vem, tipo, vamos tentar contratar um jogador pra Série A. Aí tu olha pra estatística de Galeano. Porra, esse cara participou em 8 gols. É um baita de um jogador pra Série A, né? Não! É um milagre ele ter 8 participações em gols. É um jogador útil pra composição de elenco, é isso. Corre pra caramba, é esforçado pra cacete. É um babado lateral. Em vários jogos ele voltava pra ser um quinto zagueiro praticamente. Na linha de 5, Galeano tava lá na maioria dos jogos. E se você até perceber o Galeano recente, nos últimos 2 jogos, é um Galeano que não recompõe tanto. É um Galeano que fica um pouco mais no campo de ataque. Porque o Ceará tá precisando muito de vencer jogo e fazer gols. Então assim, o time é limitado, gente. Essa aqui é a realidade. É um time de Série B mesmo.
Como o Mirassol é outro time de Série B. Ah, então o teu Sport é um lixo, infelizmente. Não tô falando da instituição, tô falando do time em si. É um lixo. Não é à toa que meu time é um lanterna afundado na zona, virtual rebaixado há um bom tempo. Mas o Ceará contratou vários jogadores que estavam na Série B. Ou que caíram da Série A para a Série B e formou elenco. Assim como o Mirassol. Mas aí é óbvio que não é só isso, né? Não é, é time de Série B. Elenco. Não é nem só elenco. Perfil de jogador. O trabalho do treinador é todo um pacote geral, né? Óbvio, pô. Eu não sou alienado também não, né, pô? Pra falar que é só sorte, que é só time de Série B, que o time não presta, que é uma porcaria. Não é isso também. Mas os principais pontos positivos do Ceará são na defesa. William Machado, Marcos Vitor, Bruno Ferreira, Dieguinho. São jogadores do meio pra trás. Do meio pra frente é horroroso. Tô exagerando aqui já um pouco, tá? Vambora, abraço pro Teus Henrique.